a importância dos avós para o desenvolvimento emocional das crianças e os valiosos benefícios proporcionados por essa relação. Pesquisas recentes têm apontado para o impacto positivo que essa relação pode ter ao longo do tempo, desde a prevenção de condições como depressão e ansiedade na fase adulta, até mesmo benefícios para a saúde e bem-estar dos próprios avós. Sobre o assunto eu converso agora com a nossa parceira e psicóloga, Suzane Anselmo. Seja bem-vinda ao Dia a Dia mais uma vez. Quando a gente pensou esse tema, eu falei assim, é a Suzane que tem que vir falar com a gente. Falou em família, né? Com Pense certeza. em mim. Né? E não tem como falar em família se não falarmos dos avós, que é de onde tudo começou. Se nós temos um pai e uma mãe, é graças a quem? Aos nossos avós. Tem quem diga que avós são os pais adoçados, né, com açúcar. É o duplo pai, dupla mãe, né? Tem várias nomenclaturas que damos hoje ao papel dos avós, né? E como você bem trouxe, a questão de é muito afetivo esse papel, né? Apesar de não se esgotar só na questão do afeto. O papel do avô, da avó, transcende qualquer compreensão, inclusive, que a gente possa ter. Se a gente perguntar para um avô e uma avó o que é ser, eles não conseguem nomear. Isso eu não consigo dizer o que eu sinto, como é diferente. E se a gente for falar o que a gente sente pelos nossos avós, a gente vai chegar na mesma compreensão. Meu Deus, eu não sei dizer, mas é incrível. As minhas melhores memórias foram na minha infância com os meus avós. Então é algo que não tem um nome justamente por a gente não ter como quantificar a importância desse papel. Assim como o papel de mãe e pai são fundamentais e indelegáveis, o papel de avô e vó também. Né? A gente consegue, através dos nossos avós, registrar memórias de quem nós somos. Evitar, inclusive, transtornos na vida adulta por uma relação de infância com os avós. Sim, também. Porque quando os nossos avós nos acompanham nessa fase de infância, o que eles fazem em nós é cultivar memórias de quem nós somos, do quão importantes somos e pertencentes naquela família. Né? Os avós conseguem trazer para a gente a nossa história pregressa, da onde nossos pais vieram, os desafios que já passaram na família. Isso tudo dentro de nós exerce o poder de saber que se eles passaram e hoje são as pessoas incríveis que são, nós também vamos passar qualquer adversidade que passarmos. Então é algo que transcende, é algo que é concreto. Uma criança que vê seus avós diz, eu posso confiar, esse ambiente é seguro. E criança que está num ambiente seguro, ela tem permissão para se desenvolver. Então a gente percebe que essa relação avós-netos, essa relação vai impactar totalmente no desenvolvimento emocional de uma criança? Emocional, social, cognitivo, né? Ele consegue abranger. Quantos de nós, em algum momento, não fomos cuidados pelos nossos avós para que nossos pais pudessem trabalhar? Quantos pais hoje optam pelos avós ao invés de levar muito cedo para uma escola? Então, esses avós, não só o papel emocional, afetivo, mas ele também educa, ele também ensina. E muitas vezes até melhor do que nós pais. Por quê? Porque a gente está passando muitas vezes pela primeira vez. E ele já teve a experiência de ter passado, eles já aprenderam o caminho, muitas vezes mais rápido e até mesmo mais eficaz. Né? Então, acaba que a criança, muitas coisas que hoje eu tento ensinar para os meus filhos, fico ali dias tentando ensinar. Minha mãe, em um único dia, o menino volta todo lapidado, né? Por quê? Porque ela já tem a experiência. Essa voz da experiência que nossos avós trazem, e traz consigo uma força que muitas vezes nós pais ainda não conseguimos atingir na relação com os filhos. Eu tive a bênção de viver com minha avó, né, durante toda a minha infância e adolescência. Ela morava com a gente, a mãe da minha mãe. Os meus avós paternos eu não convivi. O meu avô materno, ele faleceu, era muito criancinha, mas eu me lembro dele. Mas a minha avó, ela teve um impacto
Muito grande, porque ela era a matriarca ali, ela que ensinava, ela que mandava. Tenho memórias incríveis dela fazendo os cachinhos no meu cabelo, cuidando de mim, me ensinando a cozinhar, né, fazendo Exato. nhoque lá, né? Eu não aprendi não, mas eu tentava fazer nhoque. Já minha mãe não me queria na cozinha, não vai pra lá, mas a minha avó, nossa, assim, são memórias incríveis que acho que a gente leva e influencia na nossa personalidade, né? Sim, a avó ela é tida como a mãe com o tempo, né? Esse tempo para ensinar, esse tempo para se conectar. Os pais eles estão muito preocupados em prover, em sustentar, em organizar toda uma logística que é fato, ela é real. E os avós eles já passaram por esse processo. E as pessoas dizem, então os avós estragam a criança, né? Digo, depende muito, né? Não são todos os avós. E também a gente tem que ter uma noção exata do que seria esse estragar, né? Os pais realmente eles estão ali para ensinar os limites, colocar realmente ali uma barreira para que essa criança possa desenvolver um caminho com segurança. Os avós já passaram dessa responsabilidade. Eles estão agora numa fase para usufruir. Em alguns momentos precisam educar, sim, porque eles estão como cuidadores, mas o papel deles realmente não tá toda hora pondo muitos limites. Por quê? Porque eles já fizeram isso com seus filhos. Não é mais papel deles. E os netos precisam sim dessa experiência de permissividade. Vou dar um exemplo. Lá em casa nós não chamamos palavrão. Meu pai, hoje ele chama. Antes, na minha infância, eu não lembro dele chamar palavrão, não. Porque ele não chamava para que nós filhos não chamássemos. Agora que ele já virou, tipo assim, tá todo mundo grande, é como se ele tivesse recebido autorização para. E aí meu filho ouve e quando tá na casa com os avós, em algum momento ele chama. E aí ele vai no ouvido do avô e diz, é o nosso segredo, né? E eu como mãe, eu digo, pai, me ajuda, né? Só que assim, no ambiente escolar ele não fala, em casa ele não fala. Mas dentro do ambiente da casa dos avós, eu trouxe para uma coisa ruim, que seria o palavrão, mas tem 1000 outros segredos que eles têm entre eles, né? Várias experiências que tem entre meus filhos e a minha mãe. Por quê? Porque é o lugar onde eles acreditam e que tudo é possível. E esse acreditar que tudo é possível permite a criatividade, permite criar vínculo, criar laços. E sim, quando voltar a criança para casa, você vai ter que de novo dizer, esse é o caminho. E tá tudo certo. Isso não vai romper, não vai desconstruir a identidade do teu filho. Mas ele sabe que dentro daqueles ambientes, ele pode ser talvez quem ele quer ser realmente sem tantos limites. Ele sabe que dentro da casa dos avós, ele é livre. E esse sentimento de liberdade, se a gente for pensar para toda uma vida, o quanto hoje as pessoas não conseguem se sentir livres, né? Sempre estão seguindo um padrão para ser aceito, para que as pessoas possam respeitá-los. E isso não é saudável também. Então, que bom que tem os avós que, em algum momento, colocam ali essas memórias de que sim, você pode ser quem você quer ser, que isso faz parte, eu te amo e te aceito do jeito que você é. Você falando, a gente às vezes ouve, eu já ouvi de colegas minhas, mas quando eu era pequena você não era assim comigo, com os teus netos você é. Tem muito isso, sim, né? Acho que em todos os lares. Né? Então, o que minha mãe faz hoje com os meus filhos, nós não vivenciamos, né? Lembra da mãe com o tempo, o pai com o tempo? Exatamente, está tão preocupado em conseguir manter a engrenagem rodando que não se permite muitas vezes se conectar. E hoje é como se esses avós tentassem reparar esse tempo que não tiveram conosco enquanto nós éramos filhos. Então imagina se a gente tirar isso dos nossos pais, desses avós, de não tentar reparar dentro deles muitas vezes a culpa, o arrependimento por não ter tido todo esse tempo. Então que você permita, né? E vai dar um ciúme? Vai. Você não pôde fazer? Não pôde. E tá tudo certo. Em algum momento você também vai ser vó ou avô e vai poder reparar também. É um ciclo, né? Exato. Suzane, existe diferença de papel de avós maternos e avós paternos? Diferença eu vou dizer que não, mas depende muito de vários fatores.
a questão da localização geográfica, né? A questão da quantidade de vínculos. Tem famílias que vão muito mais à casa da avó materna, por exemplo. Ou tem famílias que vão muito à casa da avó paterna. Quanto mais vínculo houver, mais conexão entre vó e netos vai existir. Então, parece, né, que socialmente existe a avó materna é a mais chegada. Mas isso não necessariamente é uma regra, mas acaba sendo muito comum por, infelizmente, termos uma estatística de abandono paterno muito alto. Então, se eu não tenho vínculo com meu pai, dificilmente eu tenho um vínculo com a minha avó paterna. Então, isso é mais um retrato de como hoje existem as configurações familiares do que necessariamente a avó materna ama mais os netos porque ela tem certeza que é neto dela mesmo. Já ouviu essa frase? Né? Como se a avó paterna ela nunca tem certeza se de fato é neto original. Isso não existe, isso apesar de brincarem dessa forma, é uma forma muito machista e preconceituosa de se falar, mas é muito mais sobre esse contexto cultural de abandono paterno e, infelizmente, retrata também na questão avó paterna. E no caso dos avós que assumem a educação da criança, porque ou no caso de morte da mãe, ou no caso até de abandono, porque Sim. a gente sabe que tem pais que abandonam e muitas vezes são os avós que criam. Existe aí uma influência muito grande na diferença, ou melhora, ou dificuldade na formação dessa criança? Esse realmente é algo que sempre gera dúvidas. Por quê? Porque muitas avós e avós ficam meio inseguros. Eu tenho que ser vó ou eu tenho que ser mãe, né? E assim como eu digo que não existe uma mãe que consegue ser mãe e pai ao mesmo tempo, é importante que você se posicione nesse papel de vó, que você possa se nomear, se intitular nessa forma. A gente não consegue assumir um papel que não é nosso, seja por abandono, seja infelizmente por falecimento. Que você se posicione sempre no papel de vó. Por quê? Porque a criança precisa ter essas figuras, essa imagem de quem é mãe, de quem é pai, de quem é avó, de quem é tio. Isso para a criança representa, assim como ele está na condição de filho, assim como ele está na condição de neto. Né? Então, essa confusão é porque fica muito na questão do limite. Se vó e vô não dão limites, mas eu estou na condição de mãe, como é que eu vou dar? Então acaba ficando essa dúvida. Mas você pode, sendo vó, dar limites tanto quanto uma mãe. Né? Mas se posicione, inclusive na nomenclatura também. Eu sempre sugiro que seja chamado de vó. Eu digo, se você se posiciona no papel de mãe ou de pai, essa criança vai estar sendo órfã de vó e de avô também, que são figuras muito importantes. É claro que cada contexto é um contexto, você precisa avaliar como está hoje a tua condição familiar, mas que esse papel é um papel que não merece ficar em branco. Então, se eu me posiciono como mãe ou como pai, esse papel vai ficar vazio. Suzane, em relação aos conflitos emocionais, como que os avós podem ajudar nesses momentos? Em relação ao quê? A criança ou em relação à criança e o pai? Num contexto aí dos dois. Na verdade, a experiência ajuda muito, né, a favor dos avós. Então, eles já passaram por basicamente tudo, se não muito, do que nós hoje estamos passando. Então, o que para nós que estamos vivenciando, às vezes, com o nosso filho, uma dificuldade, um conflito, insegurança, os avós olham até rindo da gente e dizem assim, oh, meu Deus, isso é tão pouco, né? Na frente de toda uma jornada que a gente vai vivenciar com os filhos. Então, pela experiência, né, a gente consegue ouvir aquele que já passou. Quando você vai falar de algo que você não tem know-how, a gente não dá credibilidade. Né? Por exemplo, quando você vai falar sobre uma notícia, todo mundo para te ouvir porque você é autoridade nisso. Então, os nossos avós, eles são autoridades na vida. Eles já vivenciaram, eles já criaram filhos, que são nós, e naturalmente, né, nós estamos criando os filhos. Então, existe essa autoridade. Claro que nem todo mundo tem uma boa experiência, né? A gente traz aqui sempre com muito carinho, com muito afeto a questão dos avós, mas não é uma realidade de todos. Tem vários avós que, infelizmente, faleceram antes mesmo das crianças nascerem, dos netos, né, surgirem. Após a pandemia, muitas crianças ficaram sem essa vivência com os avós.
ou então acabam vivenciando com os avós uma condição mais adversa, que seria uma questão de saúde. Um idoso com Alzheimer, um idoso acamado. Então, a criança não tem aquela memória de vínculo. Mas, ainda assim, esse papel do avô e da avó para essa criança ela é muito importante através do que ela está vendo, como seus pais estão tratando seus pais, vamos dizer assim. Como que meu pai e minha mãe tratam meu avô e minha avó. Ontem minha filha disse assim, mamãe, quando a vovó estiver velhinha e o vovô, eles vão morar lá em casa, né? Então, assim, ela já tem a representação que vai chegar um momento em que vamos precisar cuidar. E se hoje eles já estão nesse papel adoecidos por uma condição de saúde, os nossos filhos estão vendo pelo exemplo como se respeita, como se trata, como consegue se ter empatia por aquela pessoa que já viveu e nos agregou toda uma vida, toda uma história. Então, a questão do equilíbrio emocional através da experiência com os avós é pelo exemplo. A gente só consegue respeitar quem em algum momento nos respeitou. Então, se nossos filhos estão vendo isso em relação a nós com os nossos pais, eles vão reproduzir isso também. É a questão do equilíbrio, não tem jeito. Eu estava lendo algumas matérias também para fazer nossa entrevista e eu vi uma pesquisa, não vou me lembrar de onde, mas que apontam que crianças que conviveram com seus avós na infância, elas na vida adulta, elas tendem, assim, em menor número, desenvolverem depressão e ansiedade. Isso faz sentido? Faz por esses fatores que a gente já colocou aqui, né? A conexão, o vínculo. Uma mãe que sabe que vai poder contar com a avó na educação e na criação do seu filho, é uma mãe que se sente, um pai e uma mãe que se sentem mais seguros. É diferente de uma mãe e um pai que moram, por exemplo, em outra cidade e sabe que não vão poder ter esse apoio. A tendência é ter número menor de filhos, a tendência é ser mais inseguros. É muito comum você ver uma mãe ou um pai que estão numa cidade distante dos avós, ficarem ali tateando com a criança, porque assim, nossa, não sabemos o que vamos fazer. Mas quando a avó liga e diz, vou passar 3 meses aí quando o bebê nascer, pronto, agora estamos liberados. E isso tudo está na construção da identidade dessa criança, que é desde o ventre. Se um pai e uma mãe estão se sentindo seguros porque eles têm ali um apoio emocional, é diferente daqueles que estão inseguros ou que se sentem sozinhos ou abandonados. Então, é desde uma construção que eu digo que vai desde do ventre por toda uma vida. Um pai e uma mãe que tem vínculo com os seus pais, eles são mais fortalecidos emocionalmente. E, naturalmente, eles vão ter mais recursos também para nutrir esse equilíbrio dentro dos seus filhos. Essas memórias de pertencimento, fazer uma receita, brincar, contar as histórias, tudo isso a gente está construindo a identidade dessa criança. Ela sabe quem ela é, de onde ela vem, com quem ela pode contar. Crianças que têm memórias positivas da sua infância, na vida adulta, tendem a ter menos transtornos psicológicos, emocionais como um todo, e até mesmo fisiológico. Menos chances de problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, doenças. Por quê? Porque é sobre nossa identidade. E aí a gente entra em temas como epigenética, que é a mutação dos nossos genes pelas nossas experiências e traumas de vida, não necessariamente por uma carga genética que se teve na família. Mas um trauma sofrido pela avó pode vir por uma mutação genética para a filha e para os netos. Então transcende muito mais do que aquilo que a gente consegue ver. É sobre todo um viés que a gente consegue ir construindo ao longo do tempo nessa criança, onde quanto mais fatores de proteção, quanto mais memórias positivas, mais fortalecida ela cresce e na vida adulta menos chance de ter essas doenças. E a gente está falando de benefícios para os netos, para as crianças, mas também há muitos benefícios para os avós, né? Eu estava vendo também outra, vou ler inclusive aqui, outra pesquisa que diz que a relação dos avós pode reduzir as chances de doenças cognitivas como o Alzheimer, né? Nos avós que convivem mais com as famílias. Viver como uma criança, né? Você tem a oportunidade de voltar a ser criança.
Os avós voltam a assistir desenho, eles voltam a contar histórias, a ler história, a brincar. Quando você brinca, quando você faz novas conexões, você está exercitando o seu cérebro. É diferente de um idoso que fica ali parado, calminho, quietinho o dia inteiro, sem ter com quem conversar. E quando tem uma criança, ele se sente o quê? Responsável. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo o idoso levando o netinho, por exemplo, para ir na padaria. Ele está se sentindo útil, se sentindo importante, se sentindo pertencente. Assim como a infância precisa dessas memórias, na velhice também é necessário. Então, você colocar um idoso no quartinho, calminho ali, quietinho, sozinho, ele vai morrer mais cedo. É diferente daquele idoso que está se conectando, que ele tem um motivo para viver, que é experimentar essa situação com os seus netos. Viver com seus netos, contar a história da família para os seus netos. O que a gente percebe? Que quando o idoso, vamos dizer, a matriarca da família falece, é como se a família toda se espalhasse, não fica mais. Sim. Onde é o ponto de encontro? Na casa da vovó. Né? Onde vai ser o Natal? Casa normalmente dos avós. Então, nossos avós vêm para dentro da casa. Então, tudo isso faz parte dessa construção. E esse idoso, ele precisa se sentir importante para continuar querendo viver. A velhice não necessariamente é só flores. Existem doenças, existem dores, que quando eles estão perto de um neto, parece que é remédio, né? Parece que cura. Por quê? Porque eles estão cuidando, estão brincando, estão trazendo para o outro lado que normalmente, se não tivesse os netos, eles não vivenciariam. Até porque hoje a gente vê, infelizmente, um grande número de violência contra o idoso. É aquele ali, você já deu o que tinha que dar, então fica aí. E aquela coisa do exemplo que você falou, né? Da forma como eu vou tratar os meus pais na frente dos meus filhos, futuramente serei eu, né? A velhice chega para todo mundo, né? Exato. Eu já tive a experiência de cuidar de idosos. Eu tenho curso de cuidadora de idoso, né? Nunca exerci, mas eu fiz por realmente querer conhecer um outro lado da vida. E eu era enfermeira que trabalhava no hospital, que era na colônia Antônio Aleixo, que fica lá, né? Bem distante. Mas lá o público basicamente era idoso. E era interessante ver a quantidade de idosos em que a gente tinha que ameaçar para a família estar lá e cuidar do seu idoso. E também a quantidade de idosos que a gente tinha que dizer, não, gente, só pode um acompanhante. Não pode entrar 2, 3 acompanhantes para cuidar de um idoso. E eram o quê? Eram muitas vezes os filhos e os netos querendo cuidar ou os filhos e os netos abandonando. Quem eram aqueles que eram muito cuidados? Aqueles que tiveram essas histórias, esses vínculos, que conseguiram realmente se conectar. Quem eram os idosos que acabavam sendo abandonados pelos filhos e os netos? Eram aqueles que também na sua vida adulta abandonaram, largaram sua família para constituir outras famílias, trabalharam demais, ou então acabou priorizando a questão do uso de álcool, outras coisas. Então, assim, não tem jeito. Aquilo que você faz hoje, você vai colher, né? Seja na tua velhice, em algum momento há essa colheita. Então, que hoje a gente possa plantar na vida dos nossos filhos o respeito, a empatia, tratá-los com respeito, nossos filhos e também nossos pais, porque não tem jeito, vai voltar. E como é que os pais podem e devem incentivar essa relação entre netos e avós? Criar realmente esses momentos, né? Ter o dia do almoço, o dia do cafezinho, hoje é o dia da casa da vovó, não tem jeito, a gente só cria vínculo com quem a gente se conecta. E para ter essa conexão precisa ter tempo de qualidade, né? Às vezes a distância é inviável pela rotina, trabalho, escola das crianças, mas que possa ter o dia sim de se conectar, de dormir com os avós, que você muitas vezes paga um preço, né? De sair da tua zona de conforto e proporcionar esses momentos, porque eles são valiosos. E pensa só, o quanto que somos egoístas se a gente achar que só nós vamos dar conta de tudo. E o quanto somos egoístas se a gente quiser privar os nossos filhos de ter essa experiência com outras pessoas também que vão trazer experiências diferentes do nosso olhar, né? Então, não é só sobre nós, é sobre a gente deixar nos nossos filhos um legado
de quem eles são, desde conhecendo a sua história, respeitando toda essa história, independente da relação que você tenha hoje com o teu pai ou com a tua mãe, independente da dor que você talvez possa ter hoje, mas que você possa permitir que teu filho, a tua filha, se conecte com os avós. Talvez dar a esses avós a chance, inclusive, de reparar. Exatamente. Quando você começou a falar, era um ponto que eu queria que você colocasse aqui pra gente, porque tem pais que negam esse relacionamento, talvez por feridas que tragam, né, em relação ao relacionamento pai e filho. E simplesmente tire essa experiência das crianças. E às vezes as crianças nem entendem, mas por que eu não posso ver vovô? Por que eu não posso ver vovó? Né? Vai lá na escolinha, Dia dos Avós, tem tudo isso. E a ela é negado essa relação. Então, não nos cabe, independente da nossa dor. Cada caso é um caso, você sabe da dor que você sente, mas que hoje ainda, se você tiver oportunidade, que você possa repensar, né? Que você possa criar essa ponte e não criar muros, que você possa dar aos teus filhos a oportunidade de ter essas memórias. Talvez você não tenha tido com os teus avós pelo mesmo motivo. E aí, quando eu não tenho, eu não consigo dar o valor real. Mas permita, né, que teu filho se conecte realmente com os avós, que conheçam a história por um outro olhar, que certamente vai agregar muito na vida deles e que na vida adulta ele vai escolher qual caminho, qual memória ele vai preservar ou não. Suzana, eu quero te agradecer pelo bate-papo de hoje. Inclusive, a gente já está vendo novas pautas. Ela trouxe uma pauta aqui que eu achei interessante, não conheço, mas eu acho que tem muita importância no autoconhecimento também, né? Sim, total. Muito importante. Queria que você deixasse as considerações finais e queria que deixasse também contato. Muito bem. A você que é vovô e vovó, meus parabéns, que você possa hoje celebrar essa dádiva que realmente é poder passar um legado, passar essa experiência, que você se conecte aos seus netos. A você que é neto nesse momento, se você ainda tem seu avô, sua avó viva, abrace, beije, se conecte, ligue se ela estiver mais distante. Esteja presente, dê presente, se faça presente na vida dela, não só nesse momento, mas como todos os dias assim. Não só como o Dia das Mães é tão importante, o Dia dos Pais, o Dia dos Avós também, né? Tem uma representação emocional muito grande e que você possa verdadeiramente criar memórias incríveis. Que hoje, se você já for maior, que você possa cuidar dos seus avós com amor, com respeito, da mesma forma como você recebeu isso na tua infância. Meu contato é Suzane Anselmo, né? Tem um vídeo lá bem bacana já sobre o Dia dos Avós. Vai lá, já tem gente chorando. Mas é sobre isso, né? Sobre criar essas memórias e dar importância realmente a cada um, que é importante. Muito obrigada, viu, Bia, pelo convite. Estamos sempre aqui à disposição. A gente se vê